Olá! Hoje é dia dos namorados e eu quero compartilhar com você muitas situações que ocorrem. É verdade, porque hoje muita gente celebra. Hoje é um dia onde as pessoas ganham muitas flores, jantares, declarações de amor, né? Mas eu quero falar com você que não recebe nada disso. É verdade, muita gente não recebe nada disso. Com quem não tem nem com quem comemorar. Muitos ficam nessa condição. Ou pior ainda, quem já teve e ainda sente muito e tem muita dor porque não tem mais. Então, olha, eu quero falar pra você que foi esquecida, trocada, manipulada, rejeitada. Você que investiu tudo em um relacionamento e colheu abandono, colheu traição. É com você que eu quero falar. Sabe que nem todo amor foi abrigo. Alguns foram terremotos. E hoje a gente começa a limpar todos esses escombros de abandono mesmo, sabe? De estar só. Deixa muita coisa lá dentro, né? Dia dos namorados, todo mundo celebrando, todo mundo festejando. E muitas das vezes você está lá numa condição de solitude mesmo, porque escolheu, ou de solidão, sofrendo, doendo. E você sabe que a ciência hoje, ela sabe que rejeição e traição, gente, dói no cérebro do mesmo jeito que a dor física. É muita dor. Eu vou falar com vocês assim de uma forma que você possa entender que isso é legítimo, isso é normal. Porque o mesmo circuito cerebral que é ativado na dor física é ativado quando alguém sofre uma rejeição amorosa, gente. Dói demais. Sabe, a dopamina que é gerada durante a paixão, ela causa uma dependência emocional muito grande. Por isso você sabia que era ruim, mas não conseguia sair. Quando um relacionamento é abusivo. Sabe o lugarzinho do raciocínio lá dentro da nossa cabecinha, no córtex pré-frontal? Então, ele foi inibido em situações de envolvimento afetivo traumático. Você não estava cega. O seu cérebro estava apaixonado e estava lá em modo de sobrevivência. Isso que acontecia. Então, presta atenção, a primeira coisa que eu quero que você pense, que você não foi burra, não. De jeito nenhum. Você não foi burra. Você foi ferida. E o seu cérebro só tentou te proteger do jeito que ele podia. Então hoje, em pleno dia dos namorados, queria uma água. Sabe, hoje, em pleno dia dos namorados, eu quero que você comece a entender que estar só não faz de você uma pessoa jogada de lado, sem valor. Não. Muito pelo contrário. Existe aí dentro algumas situações, algumas feridinhas, algumas dores que precisam ser cuidadas, tratadas. Sabe que a rejeição, ela gera uma sensação de desvalor. Por isso que eu tô falando pra você. Não pense que você não vale nada, não é verdade. Sabe, eu sei que você que foi rejeitado tá vivendo um momento onde você começa a se comparar com outras mulheres ou até mesmo com a nova que está com o seu ex. Com aquele que ele escolheu depois de você. A mente, ela associa não deu certo com eu não sou o suficiente.
E isso não é real. E a traição, então? A traição ativa o seu sistema límbico de intensidade. Traz gatilhos de vigilância, de insegurança e de ansiedade, muitas vezes generalizada, mesmo em novos relacionamentos. A ferida antiga comanda a presente. Eu atendi certa vez um casal que ela havia passado por um divórcio e ele não, primeiro casamento. E ele me procurou porque ele dizia o seguinte: eu faço de tudo, eu dou flores, eu dou presentes, eu levo para jantar, mas eu sinto que ela é muito fechada. E aí eu marquei para conversar com os dois e depois conversar só com ela. E o que ela me disse? Que ela foi... ela veio de um relacionamento abusivo muito grande, ela sofreu demais, porque ela apanhava, e no término ela sofreu muito. Então ela tinha medo de se entregar genuinamente e sofrer novamente. Vocês percebem como isso é muito real? Mesmo em um novo relacionamento, completamente diferente, um relacionamento onde havia essa entrega, esse cuidado do parceiro para com ela, mas ainda assim, ela não conseguia receber. Ela se fechou, porque foi traída, foi ferida no relacionamento anterior. E o que falar da injustiça, gente? Que é uma outra ferida que acaba tocando pessoas que sofreram dentro de um relacionamento amoroso. A injustiça faz você se sentir impotente. Você que se doou e mesmo assim foi ferida. Sabe, você que se entregou. Ontem eu assisti a um programa que ia falar sobre relacionamento. E como eu sou dessa área, existem alguns temas que me interessam. E uma delas disse o seguinte, foi perguntado a ela o que era inegociável dentro de um relacionamento. Então uma disse que era a honestidade, a outra disse que era inegociável a paz, a outra disse que era inegociável ser bem tratada. Se viesse com ignorância, isso ela não admitiria de jeito nenhum. E para uma outra foi feita a mesma pergunta e ela disse assim: gente, é muito bonito a gente vir aqui e falar, olha, isso é inegociável, esse valor é inegociável, mas e quando feriram esse valor que é inegociável e você não tem coragem de sair dali? E ela falou isso com os olhos cheios de água. Sabe, quando você cedeu, fez muitas coisas que não era bom para você, mas que você fez por amor. Sabe, e viu o seu valor inegociável sendo ferido. E ainda assim, olha no espelho e fala, por que eu continuo nisso? Por que eu não tenho coragem de ir embora? E permanece neste mesmo lugar. Gente, isso é sério, porque o nosso cérebro ele vai registrar a dor e ele vai dar, sabe, o melhor de si mesmo em meio à dor. Então, dar o melhor de si é igual a ser abandonada e começa a sabotar vínculos futuros. Entende? Eu tenho uma outra pessoa que eu atendi que se apaixonou aos 20 anos. Foi traída e aos 38 anos ela não conseguia confiar plenamente em mais ninguém. Percebe que essa ferida que ela teve criou uma lente distorcida das outras pessoas? E isso acontece. Como é que eu consigo identificar isso? Sabe como é que você vai identificar na sua vida se existe ali dentro ainda uma feridinha, uma dorzinha lá dentro? Você vai identificar quando você começa a reviver a história no passado como se ela fosse hoje.
olhar lá para trás e reviver isso. Quando você sente raiva, tristeza ou vergonha quando lembra dele. Sabe, sentir uma vergonha. Nossa, como eu cedi, por que eu fiz isso? Fui contra os meus princípios, meus valores. Quando você se sente entristecido ou mesmo tem raiva de tudo aquilo que você viveu. Quando você se sabota. Sabe, você se sabota quando alguém demonstra interesse por você. Ou quando você evita o assunto, mas sonha com ele. Esses são sinais de que aí ainda tem uma dorzinha. Gente, deixa eu falar algo pra vocês. Ferida que não é curada vira fortaleza. E isso vai te prender. Por isso que é importante buscar cura para essa alma, para esse coração, para poder avançar livre de tudo isso. E o que a gente faz? Que providência que a gente toma? Tá, Luzia, tudo que você falou é real, eu consigo identificar na minha vida, mas e aí? O que eu faço? Gente, presta atenção. Não se cura aquilo que eu invalido. Então, qual que é o primeiro passo? Admitir. Admitir que dói. Olha, ainda dói. Ainda dói muito. Outra coisa que você deve fazer. Separar o fato da sua identidade. Você pode ter sido traída, mas você não é desprezível. Sabe, começa a pensar sobre isso. Você foi rejeitada, mas você não é rejeitável. Dissocia aquilo que você viveu da sua pessoa. Quer ver outra coisa que você tem que começar a fazer? Romper o vínculo lá de trás. Sabe aquele vínculo emocional que você criou lá atrás? Tem que romper. Olha, eu vou falar algo pra você muito forte. Não fique esperando alguém vir pedir perdão pra você se libertar. A cura vai começar em você. A cura começa em você, não é nele. Sabe? É você que tem que romper com isso. E não ficar esperando o outro. Enquanto ele não vier. Sabe? De perdão, enquanto ele não vier. Não é ele, gente. É você. Eu vou dar uma dica pra você. Presta atenção. Escreva uma carta hoje. Uma carta mesmo. Gente, escreve. Não é pra ir no celular e tec. Tô falando pra você escrever. Quando a gente escreve, a gente estimula muitas coisas ali dentro da nossa cabeça. Começa a acontecer muitas conexões neurais lá dentro, entende? Então eu quero que você escreva uma carta para a sua versão. A versão sua que amou. Não é para um outro, é para você. Escreve uma cartinha para você e começa a agradecer. Porque você se entregou. Porque você foi verdadeira, você foi transparente. Diga que agora você merece cuidado. Diga que você não quer mais sofrimento. Coloca ali que o seu amor é genuíno, verdadeiro. E que você não sabe viver de outra forma. Que você não consegue ser falsa. Entrar num relacionamento e não entrar por inteiro. Mas diga que você não quer mais viver uma dependência emocional ou entrar em um relacionamento que é tóxico. Escreve isso. Leia esta carta para você, endereçada para você. Sabe? Demonstra o alto amor. Você já falou para você que você se ama? Comece a demonstrar isso. Olha, até hoje eu não conseguia verbalizar, mas eu te amo muito. Fala isso pra você mesma. E aí, diante de tudo isso, de toda essa entrega pra você mesma, sabe, começa a
introjetar isso em você. É impossível amar o outro quando não se ama. Comece por você. E depois eu quero que você faça o seguinte, rasga, sabe? Vai lá, pega essa carta, rasga. Pica ela bem picadinha. E se liberta de tudo aquilo que te prendia. Vamos caminhar para viver o novo. Sabe, você vai estar hoje no Dia dos Namorados feliz. Porque você vai estar se enamorando. Sabe, olha, eu poderia estar falando aqui pra você sobre muita dor. Porque eu tive um eterno namorado. Sabe, um namorado maravilhoso. Meu marido sempre foi o meu marido. Namorado mesmo. Nós tínhamos um relacionamento de muita entrega, de muita cumplicidade. Mas hoje, no Dia dos Namorados, eu não consigo me entristecer. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vivi um amor genuíno. Eu sei que eu amei com toda intensidade e que eu fui amada com a mesma intensidade. E eu quero que você chegue nesse patamar. É possível para você também. Comece a pensar dessa forma. Deus não quer que você esqueça o que você viveu. Mas Deus quer que você veja com novos olhos a possibilidade de ser amada. É isso que Deus espera de você. Gente, nós falamos tanto que Deus é um Deus de novo, de novidade, que Ele faz coisas novas. E nós não acreditamos nisso e não fazemos isso na nossa vida. Presta atenção. Aquilo que te quebrou também te revela onde é que você precisa ser reconstruída. É, gente. Sabe, meninas lindas que estão aí, olha. A Vera, a Cris, a Daiane, a Hélida são mulheres lindas. Eu sei que uma delas aí, a Hélida, é muito amada. Viva intensamente isso. Agora, para vocês que já sofreram aí, sabe, uma desilusão, Deus quer fazer coisas novas, porque a Bíblia nos diz assim que Deus cura os corações. Ele cura, tá? Sabe como Ele cura? Os corações daqueles que se quebrantam. A Bíblia diz que Ele cura os de coração quebrantado. E trata todas as feridas, a ferida da traição, a ferida do abandono. Ele vai fazer tudo isso, Ele vai cuidar de tudo isso. Sabe? E nós temos técnicas para isso, técnicas científicas, sabe? São técnicas comprovadas cientificamente que vai mudar tudo isso. Uma grande amiga, Gamalira, está comigo aqui. Feliz demais, lá da Bahia, né? Gente, a espiritualidade e a neurociência, elas não brigam, não. De jeito nenhum. Porque quando você ora, o seu cérebro libera ocitocina, que é um hormônio de confiança, de acolhimento. A medicina hoje, ela já reconhece o poder da oração. As pessoas que oram, já foi comprovado isso. Elas se curam muito mais rápido do que aquelas que não oram. Será que você consegue começar a olhar para isso com outro olhar, gente? Com outro olhar, começa a olhar de uma outra forma para toda essa relação. Orar e curar são mais próximos do que você imagina. E eu quero terminar falando algo para você. Presta atenção, eu tenho certeza que você conhece alguma mulher que passou por uma situação dessas dentro do relacionamento, que se sentiu rejeitada. Muitas se sentiram abandonadas, mesmo estando com um parceiro. Sabe, estando com pessoas ali do lado, sentindo-se mesmo abandonadas. Quantas estão assim?
Não pense que você é a única. Você não é a única. Comece a identificar isso na sua vida. Poxa vida, eu tô com alguém, mas será que tá valendo a pena? Será? Nomeie a dor. Não fuja dela. Diga: eu fui rejeitada e isso me machucou. A gente só cura aquilo que nomeia. Presta atenção. Você chega no médico, ele vai perguntar pra você: o que você tá sentindo? No que eu posso te ajudar? Se você falar, não tô bem, ele vai falar, então tá, eu vou pedir alguns exames aí. Mas você tem que falar onde dói. Você tem que falar. Nomeie. Honre aquilo que você viveu. Faz parte da sua história. Mas não romantize isso. Foi real, doeu, mas não te define. Honre isso. Faça uma entrega. A sua história precisa de um novo final. E esse novo final, ele vai começar quando você decidir. Quando você disser assim, olha, eu quero parar de esperar que outra pessoa volte para validar o meu valor. Não. Você reconhece o seu valor. É você que reconhece. Pare de se comparar. Não faça isso. Você é excepcional. Você é única. Não existe ninguém nesse mundo como você. E existem atributos aí seus, sabe, situações suas que vão encher o coração de uma outra pessoa. Mas tudo isso vai depender da maneira com que você se olha e como você se posiciona como mulher. E se essa live falou com você, gente, eu quero que você entenda. É porque há uma mulher aí dentro pedindo, me ajuda. Me ajuda. Eu conduzo grupos, tá? Grupos terapêuticos para lidar com essas feridas. Lá é um lugar onde você pode tirar sua máscara, onde você pode realmente dizer sobre aquilo que dói, começar esse processo de cura na sua vida. Se falou com você, me chama lá no direct, escreve ali ferida. Lá, põe lá no direct, não deixa mensagem não, você não precisa se expor. Vai lá e eu vou te explicar como é que esse processo funciona. E eu quero que você se lembre que você ainda vai amar de novo. Mas desta vez, inteira, como eu amei. E quando eu me lembro, isso me enche, me satisfaz. É lá que você vai entender e vai se fazer ser amada. Faça isso. Eu estou aqui. E lembre-se, você foi feita para amar. Você foi feita para ser amada. E você merece isso. Até a próxima quinta. Feliz dias dos namorados. Se enamore, se ame, se afague. Sente hoje na sua casa, faça uma mesa bem bonita e celebre por estar inteira, crendo que vai ter uma nova oportunidade para você. Eu vou sentar, vou fazer ali um jantar bem gostosinho, vou fotografar para você. E vou agradecer por 40 anos de amor, 40 anos de felicidade. Vou agradecer porque eu fui amada e eu pude amar intensamente. É possível para você.